Bom, boa tarde a todos. Como a Renata já nos apresentou, eu sou a Juliana Cristina. Eu queria agradecer, Renata, pela oportunidade, pelo convite. E nós vamos falar um pouco sobre níveis de referência em diagnóstico, DRL, por que estabelecer DRLs e como começar. Então, a apresentação ela ficou dividida em 2 momentos, e eu vou apresentar uma introdução e uma explicação dos conceitos que nós utilizamos, e no final a Isabela vai falar um pouco sobre o trabalho que nós tivemos aqui durante a residência, nosso trabalho de conclusão de curso, que foi justamente o estabelecimento de níveis de referência para a tomografia computadorizada, né, para 2 protocolos. Então, eu queria primeiramente parabenizar todos os médicos radiologistas pelo dia de hoje, Dia Internacional da Radiologia, do médico radiologista e dos tecnólogos. E eu separei uma frase que eu li no site do Ministério da Saúde, né, que eu achei interessante: cuidar vai muito além do que os olhos podem ver. Então, parabéns a todos. Então, começando como um breve histórico, o ICRP, no ano de 1990, recomendou usar a otimização usando níveis de restrição de dose ou níveis de investigação, por meio da publicação número 60. Restrições de dose, ele não é muito interessante quando se trata de radiodiagnóstico, porque a gente tem sempre que pensar na qualidade da imagem. Então, eu não posso restringir a dose em detrimento, sacrificando a qualidade da imagem daquele exame, né? Então, em 1996, por meio da publicação de número 73, foram introduzidos os conceitos de níveis de referência, né? Esses conceitos foram expandidos e foi utilizada a introdução do termo DRL, como nível de referência em diagnóstico. Em 2007, por meio da publicação de número 103, o ICRP apresentou os conceitos com maiores detalhes, e em 2017 eles publicaram o ICRP 135, que traz termos para DRL, como nível de investigação, grandezas de DRL, valores de DRL e quais são os processos para se estabelecer uma DRL. Nós nos baseamos na publicação de número 135 e vai ser um pouco dela que nós vamos falar hoje. E agora, em 2021, saiu uma nova publicação de número 147, que fala um pouco das grandezas que são mais adequadas quando se trata de proteção radiológica. Então, quando a gente fala de níveis de referência em diagnóstico, nós temos sempre que lembrar que DRL, né, os níveis de referência, não são limites de dose. Como eu havia dito anteriormente, a gente não pode limitar o valor de dose sacrificando a qualidade da imagem. Então, esse nível de referência é um valor para determinados procedimentos que eu vou ter esse valor como referência. Eu vou estabelecer níveis de referência para grupos de características semelhantes. Então, eu posso ter grupos com idades semelhantes, eu posso dividir esse grupo por gênero, eu posso usar dimensão, peso ou índice de massa corpórea. Então, eu vou estabelecer níveis de referência para determinados grupos, onde essas pessoas que estão nesses grupos possuem características semelhantes. E essas características, elas estão relacionadas à modalidade qual a gente está estudando. Então, para se estabelecer níveis de referência, a grandeza que eu vou avaliar, ela tem que ser facilmente mensurável. Então, o processo deve ser muito simples. Essa grandeza, ela deve estar disponível no equipamento e ela deve caracterizar o procedimento e o exame. Então, quando eu vou olhar para exame de pacientes, essa grandeza, ela tem que caracterizar cada paciente e ela tem que fazer sentido para cada tipo de modalidade que eu estou utilizando. Para estabelecer um nível de referência, eu tenho que me basear na prática de cada instituição, e aí a gente tem que olhar para a instituição primeiro, né? Depois a gente vai entender o porquê, mas esse nível de referência ele é estabelecido de acordo com o perfil da minha instituição, o perfil do paciente, o perfil dos exames
que são mais realizados na instituição. A aplicação do estabelecimento de níveis de referências é para exposições médicas. Aqui não se trata de exposição do público e nem de indivíduo ocupacionalmente exposto. E eu posso utilizar esse valor que eu encontrei em cada instituição para comparar entre salas, né, entre equipamentos, entre instituições, ou eu posso estabelecer um nível na minha instituição e comparar com valores locais, nacionais ou regionais. Então, o objetivo de se estabelecer uma DRL é identificar os valores de grandezas de DRL ao qual eu estou estudando, que estão abaixo ou acima dos níveis de referência já estabelecidos. E isso valores injustificadamente. Como a gente disse, né, assim, a gente não pode sacrificar a qualidade da imagem. Então, eu tenho sempre que colocar na balança a dose com a qualidade da imagem do exame. Então, o objetivo principal é promover boas práticas na obtenção das imagens médicas dentro de uma faixa ótima de valores de dose para procedimentos específicos. Então, por que eu vou estabelecer níveis de referência em diagnóstico? Então, eu trouxe aqui algumas iniciativas, como o Image Gentle e o Image Wise, que foram propostos pelo Colégio Americano de Radiologia, juntamente com a APM, a Associação Americana de Tecnólogos e a Sociedade Norte-Americana de Radiologia. O próprio Latin Safe, que incentiva a proteção radiológica na América Latina. E aqui eu trouxe o Eurosafe, que tem o Call for Action, que estabelece algumas ações para proteção radiológica. Então, a ação de número 2 é o desenvolvimento de DRLs para adultos e crianças, e a ação número 4 seria estabelecer registros de DRL a nível local, nacional e na Europa. Eu também trouxe falando um pouquinho do Bom Call for Action, que é uma iniciativa a iniciativa da IAIA, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, que vai destacar 10 ações e subações que serão essenciais para o fortalecimento da proteção radiológica na medicina, que seriam para a próxima década. Então, essa reunião foi realizada em Bonn e em 2012. Então, a próxima década seria até 2022. Então, o ponto número 2, e aí eu preciso destacar que essas ações elas estão listadas em ordem de prioridade. Então, o ponto de número 2 seria melhorar a implementação do princípio de otimização, proteção e segurança. E um dos pontos é assegurar o levantamento, o uso e a atualização regular dos DRLs para procedimentos radiológicos, intervencionistas e principalmente pediátricos. Então, como que eu começo? A gente pode enxergar o estabelecimento de DRL como um ciclo. Então, primeiro eu vou olhar para as características da minha instituição e, de acordo com essas características, eu vou estabelecer os níveis de referência. Eu vou, estabelecendo os níveis de referência, eu vou pegar esses valores, vou comparar com valores locais e nacionais. Para valores que estão injustificadamente acima ou abaixo dos níveis de referência, eu vou estabelecer ações corretivas e, periodicamente, eu vou revisar esse estabelecimento de níveis de referência. Então, periodicamente, eu vou olhar se esse valor ainda faz sentido para o perfil da minha instituição. O ICRP define valores típicos como o valor de DRL para uma única instituição, com várias salas de exame. Então, como que eu encontro esse valor de DRL? Eu vou ter uma distribuição e eu vou extrair o valor da mediana da minha distribuição. Então, para uma única instituição, eu estabeleço valores típicos. Porque a minha amostra ela é relativamente pequena quando eu tenho uma única instituição. Então, o próximo passo seria uma DRL local, onde ela é definida para várias salas de exames, de 10 a 20, em uma área local. E aí eu vou ter uma distribuição de medianas dentro dessa área local, e para estabelecer o valor de DRL, eu vou extrair o terceiro quartil.
Para a DRL nacional, uma seleção representativa de instituições pelo país. Novamente, eu retiro os valores típicos de cada instituição, tenho uma distribuição dessas medianas e extraio o terceiro quartil. E para nível regional, uma seleção de vários países dentro de um continente, e aí eu vou retirar também o terceiro quartil da mediana dessas distribuições. Então, para uma única instituição, eu vou obter um valor típico, que é dado pela mediana. Para uma DR local, então, por exemplo, no estado de São Paulo, eu tenho várias instituições, eu vou pegar a distribuição de medianas, extrair o terceiro quartil, ou percentil 75 da distribuição, e esse vai ser o meu DRL local. A nível nacional, eu tenho várias instituições que me fornecem valores típicos, e dentro dessa distribuição eu extraio o terceiro quartil. E a nível regional, dentro de um continente. Então, o primeiro passo seria a identificação dos procedimentos que são mais frequentes e que utilizam maiores doses. Então, aqui como exemplo eu trouxe uma tomografia computadorizada. Então, dentro de uma instituição que tem essa segregação de exames por protocolos. Então, nesse caso, o estabelecimento de DRL faria mais sentido começar pelo abdômen pelve, posteriormente para neuro e depois para tórax e cabeça, pescoço e músculo esquelético. Então, se fosse usar como prioridade, seria o exame mais realizado. O segundo passo é definir qual a grandeza de DRL que vai ser utilizada. Então, como o ICRP recomenda, uma grandeza fácil de se mensurar, esteja disponível no equipamento e que faça sentido pela modalidade. Então, na mamografia, é estabelecido que pode ser utilizado o kerma de entrada na pele, o kerma incidente, a dose glandular média. Para a tomografia computadorizada, o índice volumétrico de dose em tomografia computadorizada, CTD-IVOL, produto dose comprimento, DLP. Para a radiografia convencional é interessante o kerma de entrada na pele e o produto kerma área. Para a fluoroscopia, o produto kerma área e o kerma de entrada na pele no ponto de referência. E é interessante também avaliar o tempo de fluoroscopia e o número de imagens. Embora essas variáveis elas não representam um indicador de dose, mas ela pode ser acompanhada junto com os outros dois. E na radiologia odontológica, o kerma incidente e o produto kerma área. Então, eu vou definir a minha amostra. O ICRP recomenda que para radiografia convencional e odontológica, eu tenha pelo menos 20 pacientes, isso para cada segregação. Então, se eu vou fazer alguma segregação por perfil do paciente, por exemplo, por dimensão do paciente, para cada segregação eu tenho que ter pelo menos 20 pacientes. Para a tomografia computadorizada, fluoroscopia, eles recomendam que seja mais do que 20 pacientes, mas o desejável é que seja mais que 30 para essas duas modalidades. E para a mamografia, mais que 20 pacientes, mas o desejável é que seja mais que 50. Então, eu vou ordenar a minha distribuição e vou fazer uma segregação, ou seja, por tamanho, por idade ou por peso. Depois eu extraio a mediana, se tratando de valores típicos. Então, se tratando de uma instituição, eu vou olhar para a distribuição e retirar a mediana. Se eu estou falando de nível local, nacional ou regional, eu extraio o percentil 75 para estabelecer a DRL. E eu também é interessante avaliar o intervalo interquartílico, que ele me diz um pouco sobre a variação da minha distribuição. Então, eu posso fazer comparações entre valores típicos com DRLs locais e nacionais, ou entre as próprias DRLs. Depois de estabelecer um valor típico, então eu posso estabelecer valores locais ou nacionais, e para a DRL nacional é interessante o número representativo de instituições.
Então, o que o ICRP recomenda é que seja de 20 a 30 instituições, e para países que possuem menos que 50 instituições, é interessante utilizar de 30 a 50% dessas instituições. E depois posso estabelecer um DRL regional, tendo um número representativo dos países dentro de um nível regional, e aí eu tenho a distribuição de medianas para obter a DRL regional. Então, quais os parâmetros que é interessante se registrar? Fabricante e modelo do equipamento. Para título de comparação, eu preciso saber se o modelo do equipamento é o mesmo do qual eu estou comparando. Nome ou indicação clínica do procedimento. Peso do paciente, alguma característica do paciente de acordo com a modalidade. E a grandeza de DRL que eu estou avaliando. Deve-se avaliar procedimentos pediátricos e adultos separadamente e desenvolver a DRL para diferentes tipos de tecnologias. Então, também é interessante avaliar as comparações se eu estou comparando tecnologias semelhantes. E estabelecer DRLs para indicações clínicas separadamente. E aí eu trouxe como exemplo o artigo do Graciano Paulo e colaboradores, um artigo de 2017, que nele diz que se eu tenho um procedimento de mesma anatomia, mas com indicações clínicas diferentes, eu vou ter grandes variações nos descritores de dose. Então, agora a gente pode fazer um estudo um pouco mais refinado, separando além da anatomia, segregando em indicações clínicas. Então, aqui eu trouxe como exemplo o estudo Euclid, da Europa, que estabelece o uso de DRL obrigatório desde 1997, e em 2003 ele veio para reforçar o uso do DRL e uma revisão periódica. E em 2021 foi publicado o novo estudo, é o estudo de número 195, onde participam 31 países, e agora ele associa a região anatômica à indicação clínica. Então, foram 25 países que utilizaram dados para tomografia computadorizada, deles 9 forneceram dados para exames pediátricos, 20 países para radiologia intervencionista, para radiografia 26 países, sendo 9 deles com dados pediátricos, e também para medicina nuclear, que foram 22 países, sendo 5 deles para exames pediátricos. E aqui eu trouxe uma lista das indicações clínicas. Então, como a gente pode ver aqui na coluna anatomia, eu tenho indicação clínica para a cabeça, para o pescoço. Então, para cada região, eu tenho as indicações clínicas que foram estudadas. Também existem vários estudos nos Estados Unidos, por exemplo, e aí aqui eu trouxe um estudo muito recente, ele é de outubro de 2021, que fala de exames pediátricos também dos Estados Unidos. Estudo do Reino Unido, da França, de Portugal, do Egito e do Japão. Então, é um assunto que está muito em voga na literatura. E tem alguns sites também, como o do Canadá, que o governo publica, né, esses níveis de referência e fica disponível nesses sites. E aqui da Austrália. Mas e no Brasil? O que está sendo feito no Brasil? Então, a doutora Mônica, ela é coordenadora da Comissão de Proteção Radiológica do CBR. Ela está coordenando o projeto de desenvolvimento de um programa piloto, que esse projeto ele vai estabelecer padrões para a coleta de dados para se determinar uma DRL, usando agora indicação clínica. Então, se a gente for observar, nosso país já está assim à frente, né? Ele já está utilizando indicação clínica para avaliar esses níveis de referência. E esse estudo está sendo baseado também no ICRP 135. Então, são 15 instituições participantes que estão em 8 estados. E aqui eu trouxe uma lista das indicações clínicas separadas por região anatômica, e esse processo está em andamento. Vou passar agora a palavra para a Isabel.
Só um pouco antes da gente começar a falar como que a gente utilizou o conceito de DRL na prática, só queria trazer uma outra ferramenta, porque assim, existe só o DRL ou a gente tem outras ferramentas que vão ajudar na promoção da otimização de dose, né? Então, eu trouxe um exemplo no qual aqui a gente tem 6 localidades e um valor de DRL, para um DRL nacional, para a gente fazer a comparação dos valores estabelecidos para esses locais em relação ao DRL nacional. Então, como a gente já viu pela explicação da Juliana, então é fácil entender que essas localidades que ficaram acima de um DRL nacional, eles precisam ser otimizados. Então, as doses precisam ser otimizadas. Porém, o que acontece com esses locais que ficaram abaixo? O que fazer quando o meu local está abaixo de uma DRL nacional? Existe um desempenho ideal? Então, com isso, a gente precisa agora conhecer uma outra ferramenta que é o Achievable Dose, ou dose alcançável. Então, ele foi a primeira vez descrito em 1999, então, pelo Conselho Nacional de Proteção Radiológica do Reino Unido, e a ideia é que ele seja um nível de uma grandeza DRL alcançável por técnicas e tecnologias padrões, sem comprometer a qualidade de imagem. Em 2012, então, o Conselho Nacional de Proteção e Medições de Radiação, ou NCRP, ele propôs, então, que esses valores de dose alcançáveis, eles deveriam ser representados pela mediana, ou percentil 50, da distribuição nacional de uma grandeza DRL. Então, ao fazer um DRL nacional, é interessante, então, a gente determinar essas doses alcançáveis como sendo a mediana dessa distribuição. Então, esses valores de doses alcançáveis, eles indicam que pelo menos 50% das instituições estudadas já estão operando em um nível mais baixo. Então, aqui, voltando para aquele nosso exemplo, eu coloquei um valor aqui de dose alcançável nacional, e aí vem a próxima indagação. Então, essa localidade que está um pouco acima da dose alcançável nacional, a ideia é o quê? Que eu consiga reduzir a dose enquanto a qualidade de imagem ela é mantida. Vale sempre ressaltar que eu nunca vou reduzir dose até eu começar a prejudicar a qualidade de imagem. Essa não é a ideia. Mas enquanto eu mantenho a qualidade de imagem, eu posso reduzir a dose. Já esses outros locais que ficaram abaixo da dose alcançável nacional, a gente precisa rever a qualidade de imagem, porque isso é um indicativo que a qualidade de imagem talvez não esteja tão adequada, posso estar perdendo, né? Tendo perda. E um referencial importante é se o percentil 25 nacional, né, essas localidades estarem abaixo desse percentil 25. Então, é mais um indicativo que agora eu preciso fazer uma otimização que não é reduzir dose, sim aumentar dose para conseguir adequar a qualidade de imagem. Então, essa é uma ferramenta a mais que a gente tem, que a gente não muda muito do DRL, sim, agora eu não olho para o 75% e sim para a mediana. Mas é muito importante a gente utilizar. Agora, vamos falar um pouco da experiência minha e da Juliana, né, com DRL, né? Então, a gente fez residência em Física Médica, na parte de diagnóstico por imagem, aqui na Faculdade de Medicina da USP, e na nossa residência a gente precisava apresentar um trabalho de conclusão de residência. E o tema foi níveis de referência para exames de CT em tórax e abdômen adulto. Então, o nosso trabalho teve a orientação do professor Dr. Paulo Roberto Costa, do IFUSP, e contou com a co-orientação da doutora Denise, também do IFUSP, e com o doutor Hilton, do HC, e o doutor Márcio, também do HC. Então, a modalidade, como eu já falei, escolhida foi a tomografia computadorizada. Então, a gente avaliou os exames que eram realizados no INRAD aqui do HC da FMUSP. E o setor de tomografia aqui, ele contava, na época que a gente fez o estudo, com 4 equipamentos de diferentes fabricantes, sendo um GE, um Canon e 2 Philips. A na UTI é só observação ou ele está precisando de cuidados para ficar na UTI? Acho que tem algum áudio aqui aberto, mas acho que não é uma pergunta para mim, vou dar sequência. E aí,
olhando esse primeiro cenário, a gente pensou, eu vou fazer um valor típico ou um DRL local? Então, revendo o ICRP, se eu tenho uma única instituição, se eu estou olhando uma única instituição, o que eu vou estabelecer é um valor típico, ou seja, eu vou olhar para a mediana da distribuição das grandezas DRL. Então, qual foram as grandezas utilizadas? Como a Juliana mostrou, para tomografia tem que utilizar o CTD-IVOL e o DLP. Essas informações nós extraímos do relatório de dose do exame, porém, para ter confiabilidade e utilizar esses valores, né, a gente precisou encontrar as incertezas, e isso foi facilmente encontrado porque a gente realiza o controle de qualidade. Então, a partir do controle de qualidade, a gente consegue saber o quanto que realmente esses valores apresentados pelo relatório de dose variam do que é realmente medido, do que realmente o equipamento emite ali. Então, é fundamental os equipamentos que vão passar por um estudo desse de DRL terem um controle de qualidade em dia. Além disso, a gente utilizou uma outra métrica, que é a estimativa de dose para tamanho específico, também conhecido como SSDE. Ele foi apresentado, então, no APM Report 204, e o ICRP já comenta sobre essa grandeza no 135, falando que ele pode ser utilizado, sim, no estudo de DRL, porém tem que ser uma grandeza adicional. Então, sempre uso CTD-IVOL e DLP, e mais o SSDE, se eu tiver como utilizar essa grandeza também. Então, ela é uma grandeza adicional. Então, o que é esse SSDE? Então, ele é uma estimativa de dose no paciente que vai levar em consideração correções do tamanho do paciente. Tudo calculado por um fator de conversão, um fator de correção, vezes o CTD-IVOL, que pode ser aquele do relatório de dose, desde que a gente garanta, né, as incertezas a partir do controle de qualidade. E esse fator de conversão, ele leva em consideração o tamanho do paciente. E esse tamanho do paciente é dado pela dimensão anterior-posterior, ou a dimensão lateral, ou a somatória dessas duas dimensões, ou o diâmetro efetivo. E também ele leva em conta o tamanho do Phantom utilizado para a determinação do CTD-IVOL. Então, foi o Phantom de 32 ou o Phantom de 16 centímetros de diâmetro. Quais os protocolos que a gente utilizou no nosso estudo? Então, a gente utilizou o tórax sem contraste. No total, para o período que a gente estudou, a gente conseguiu uma amostra de 637 exames. E abdômen e pelvis sem contraste, tendo aí 319 exames. E a coleta das imagens e as informações dosimétricas, aqui é importante ressaltar que, como a gente trabalhou com as imagens de pacientes, a gente precisou ter a aprovação, né, do comitê de ética. E aí, para ter acesso, fazer essa coleta, a gente utilizou o TeamPlay, mas o TeamPlay a gente utilizou mais como uma ferramenta para nos nortear a encontrar quais vão ser os exames que a gente vai utilizar no nosso estudo, né? Então, fazer um levantamento, a gente não utilizou ele ainda como ele realmente para fazer uma DRL ou os valores típicos, porque a ideia era fazer isso na mão, a gente compreender como faz, para um dia poder validar o TeamPlay na instituição, né? Esses exames, então, eles foram retirados do PACS, da instituição, e a gente utilizou aí também uma ferramenta para fazer essa extração do PACS, que foi o eFilm. E quais as características do paciente que a gente utilizou para fazer a segregação, né? A gente não tinha, até aquele momento, informações de peso, altura ou IMC do paciente. Então, a gente precisou recorrer ao diâmetro efetivo. O diâmetro efetivo, então, foi apresentado no report 204 da PM também. E ele representa, então, o diâmetro do paciente em uma determinada região ao longo do eixo Z, assumindo, então, que esse paciente tenha uma seção transversal circular. Então, ele faz essa aproximação e, com isso, a gente consegue determinar o que seria um diâmetro efetivo desse paciente. Ele, então, é dado pelo produto, ele é dado, então, 2 vezes a raiz quadrada da área dessa seção transversal, dividido por π. Porém, se eu não conseguir ter uma ferramenta computacional ou medir no próprio paciente, achar essa área dessa seção transversal,
O diâmetro efetivo, então, ele vai ser dado então, pela raiz quadrada do produto da dimensão anteroposterior e a dimensão lateral do paciente. O diâmetro efetivo ele pode ser medido no próprio paciente, com auxílio de um espessômetro, ou na imagem do paciente utilizando ferramentas computacionais. A gente, na rotina já do controle de qualidade, a gente utilizava o ImaDJ e no nosso trabalho a gente também abusou muito dessa ferramenta, né? Mas vamos olhar um caso muito comum que a gente se deparou em sequências axiais de tórax que a gente estudou. Então, aqui a gente tem a dimensão AP, porém, aqui na dimensão lateral, a gente não sabia o quanto que ela se estendia, porque ela não estava contida toda dentro do fórum. E aí veio a pergunta, eu posso utilizar só a dimensão AP para encontrar o diâmetro efetivo, o tamanho desse paciente? Então, o diâmetro efetivo, segundo o report 204, ele pode ser estimado, né? Sempre vale, é importante ressaltar, estimado, por meio de uma das únicas dimensões. Então, o report ele apresenta valores tabelados do diâmetro efetivo para a dimensão AP, né? Se eu tivesse só essa informação, ou a dimensão lateral, ou a somatória das duas. E aí vem uma outra pergunta. Qual sequência de imagem eu vou utilizar para fazer a estimativa do tamanho do paciente, já que eu não vou fazer essa estimativa por meio de um espessômetro no próprio paciente? Então, o report ele recomenda que a medição ela sempre seja feita no centro da varredura de aquisição. E essa aquisição ela pode ser de uma radiografia de projeção por CT ou pela sequência axial. Só que é importante ressaltar que tem que tomar cuidado de utilizar a radiografia de projeção por CT, porque as dimensões do paciente podem estar sub ou superestimada, caso esse paciente ele não esteja no isocentro do equipamento, né? Então, aqui, se ele estiver longe da fonte de radiação, então as dimensões vão estar subestimadas. Se ele estiver mais próximo da fonte de radiação, não estiver no isocentro, então, as dimensões vão estar superestimadas, né? Dá para perceber que a imagem está magnificada. Então, ao utilizar esse tipo de sequência, tem que tomar esse cuidado. A gente, para evitar isso, a gente utilizou as imagens, então, axiais. Existe uma limitação do diâmetro efetivo, que ele é um parâmetro somente geométrico, ele não considera a atenuação do tecido. Então, tem o report 220, que foi lançado em 2014, que traz, então, o conceito de diâmetro equivalente em água. Então, ele expressa a atenuação de raio-x por um paciente em termos de um cilindro de água com a mesma atenuação de raio-x. Então, esse parâmetro, ele sempre vai ser medido em uma imagem de CT, por quê? Porque a imagem de CT, ela é um mapa de atenuação de raio-x. Então, a gente consegue extrair essa informação de atenuação a partir da imagem. Então, ele é dado, então, aqui, daquela primeira parte da equação que eu mostrei, então, 2 vezes a raiz quadrada da área da seção transversal do paciente, ou dividido pelo π. Porém, se eu abrir isso aqui pensando em termos de atenuação, então, aqui, esses novos parâmetros, então, aqui eu precisava ver, então, o número de CT dessa ROI que está contida dentro da seção transversal do paciente, então agora eu começo a ter o quê? A informação de atenuação do paciente. Só que aí vem aquela preocupação, qual que é a diferença em usar o diâmetro equivalente em água do diâmetro efetivo? Primeira coisa que a gente tem que entender é que apesar do report 204 falar em diâmetro efetivo, os valores que ele apresenta lá de diâmetro, naqueles valores tabelados, quando eu estou estimando a P, ou a dimensão lateral, e os valores de F, eles já foram determinados em materiais equivalentes de água ou tecido. Então, aqueles valores tabelados, né, eles já se referem ao diâmetro equivalente em água. Além disso, outros estudos mostraram que utilizar o diâmetro efetivo ou o diâmetro equivalente à água, isso não afeta na precisão da estimativa de dose para abdômen. Porém, para o tórax, a gente já teria, já diminui um pouco essa precisão por conta do tecido que é composto a região torácica, né?
Então, eles indicam que seja utilizado um fator de atenuação para o tórax equivalente a 0,85. Então, isso hoje é um parâmetro que na época a gente não utilizou, mas já está fazendo essas correções para melhorar esses valores para serem publicados, né, mais para frente numa revista, né, de física médica. Então, a partir disso, a gente precisou segregar as nossas distribuições que a gente coletou, então, da grandeza CTD e vol, SSDE e DLP. Então, a gente fez o seguinte, a gente estabeleceu 5 grupos de diâmetro efetivo entre 21 e a 41 centímetros. Isso se deu porque um dos principais artigos, né, quase que o único, assim, que a gente achou, um dos únicos, né, que utilizava já o parâmetro de dimensão do paciente, né, a geometria e não mais o peso ou a altura do paciente, que foi o estudo da Canal e colaboradores, que ela levanta, então, os valores de DRL, esses valores típicos para 10 exames de CT nos Estados Unidos. Então, como utiliza esses grupos, a gente tentou, então, utilizar esses grupos também. Além disso, a gente precisou estabelecer o que seria o paciente padrão da nossa instituição. Então, segundo o CRP, esse tamanho deve ser próximo ao tamanho médio da população considerada. Porém, a informação de diâmetro efetivo da população brasileira a gente não tinha, né? Então, a gente estabeleceu no nosso trabalho o grupo que vai ser mais populado, né, mais populoso para aqueles grupos de diâmetro efetivo. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado que esse tamanho médio escolhido, talvez ele não seja apropriado para outros países, porque as características são diferentes, né? As características anatômicas são diferentes. Então, como eu falei, o nosso paciente padrão, ele foi estabelecido como o grupo mais populoso. Porém, aqui é importante ressaltar que tem que tomar muito cuidado na determinação desse paciente padrão de acordo com a segregação que eu vou fazer. Então, por exemplo, aqui eu trouxe uma distribuição daqueles 5 grupos que a gente tinha previamente estabelecido. Então, aqui o grupo de 29 a 33 centímetros de diâmetro efetivo foi aquele que estava mais populoso. Então, ele seria considerado o nosso paciente padrão. Porém, ao aplicar ferramentas estatísticas, considerando a amostra total que eu tenho, talvez diminuir, então, esses grupos, o espaço entre esses grupos, talvez eu refinasse melhor, então, talvez não, eu refino melhor, então, os meus dados, né? Então, aqui, para essa nova segregação, pensando na amostra que eu tinha, o paciente padrão seria, então, aquele que estava entre 29 a 31. Então, saiu aqueles pacientes de 32 e 33 que estavam nesse grupo. E isso também dá um rearranjo à minha distribuição de doses, né? Porque agora aqui eu estava considerando pacientes muito grandes. Pacientes muito grandes, no geral, já têm uma dose um pouco mais alta, né? Que talvez não seria representativo, então, desse grupo que é realmente o mais populoso da minha instituição. Então, aqui ressalta-se a importância do tipo de segregação que eu vou fazer para estabelecer meu paciente padrão. Depois da análise de dados, né? Então, a análise dessas distribuições, ela se deu, então, pela estatística descritiva, que é o estudo dos percentis, né? Então, percentil 75, 25, 50. Só que a gente usou muito a ferramenta gráfica, que é o Boxplot, que ela resume um pouco desses percentis, né? Desse estudo de estatística descritiva. Então, aqui eu trouxe, assim, para quem nunca estudou um pouco a fundo, né? Só para a gente ter uma ideia geral. Então, dentro da caixa aqui, né, do Boxplot, eu tenho sempre a mediana, que no nosso estudo foi o valor típico, né? Que foi o valor que a gente utilizou que era mais adequado para o nosso estudo. Eu posso representar nesse Boxplot, aqui a gente colocou como uma caixinha, mas poderia ser um X, a média. Eu tenho, então, a base da minha caixa aqui na região inferior é o percentil 25, e a base aqui da caixa na parte superior é o percentil 75. E a diferença entre esses dois é o intervalo interquartílico. E isso é interessante a gente avaliar para ver como que está a distribuição das doses, por exemplo, dentro desse intervalo. Então, essa caixa está pequena, está grande, então tem uma variabilidade muito grande ou muito pequena. Então, essa ferramenta foi bem legal trabalhar e utilizar ela no nosso trabalho.
Também a gente tem os outliers, né? E os outliers, eles são fundamentais para eu fazer uma análise de situações atípicas, né? Então, por exemplo, se eu começo a ter um grande número de outliers aqui, por que é isso? Então, foi por conta, talvez, de um único equipamento, os outliers vieram de um único equipamento ou de um único protocolo. Então, isso já é um indicativo que talvez aquele protocolo, naquele equipamento, precisa ser otimizado. Ou, apareceu um único outlier, é um único paciente, vamos rever esse paciente? Então, teve casos que a gente foi ver, era um paciente que estava entubado, então o oxigênio ficou ali, né, na frente, durante o exame, então isso acabou elevando um pouco a dose. Então, isso é bem legal para chegar nessas situações atípicas e poder, né, estudar, se for o caso de otimização, já melhorar. Então, o último passo é determinei, né, os meus valores típicos a partir da mediana, é fazer, então, a comparação com a literatura. Mas os cuidados precisam ser tomados na hora que eu vou fazer essa comparação e para fazer a escolha da literatura que eu vou usar, né? Então, primeiro, sempre observar a metodologia. Se a metodologia é semelhante à que eu estou utilizando. Então, utilize a mesma tecnologia, os mesmos protocolos de exame, a mesma indicação clínica, grandezas dosimétricas e os tipos de distribuições de dados, né? Então, no nosso caso, é a distribuição das grandezas dosimétricas, não é a distribuição das grandezas de medianas, né? Desses, como que a gente pode falar? A DRL, ela vem de uma distribuição de valores típicos de várias instituições. No nosso caso, era uma única instituição. É importante também avaliar o resultado, né? Se ele é a média, a mediana, o percentil 75, se ele é um DRL, se ele é um antigo Boll-12, como que foram determinados? De que distribuição saiu esses valores, né? E a caracterização do paciente utilizado. Então, qual parâmetro foi? Foi peso, altura, IMC? E qual foi o grupo de paciente avaliado? E se eles determinaram o paciente padrão? Então, é importante isso para a gente poder fazer comparações ali que façam sentido. No entanto, a gente viu que tem uma escassez de valores típicos na literatura, principalmente para CT. A gente ainda até que encontrou vários artigos para radiologia intervencionista, mas para CT as pessoas ainda não estão divulgando esses valores típicos, né? Então, isso foram pouquíssimos mesmo. Então, a gente teve que acabar comparando os nossos resultados com valores de ativo Boll-12, né? As doses alcançáveis e DRLs nacionais, né? De outros países. Para isso, então, a gente segregou meio que o nosso estudo em duas partes. Então, um primeiro estudo, que é utilizando como base a referência da Canal e colaboradores. Primeiro, porque ela utiliza, né, a divisão de grupos por diâmetro de paciente, né, então variando de 21 a 41 centímetros, e ela apresenta valores de DRL e doses alcançáveis para as grandezas de CTD igual, DLP e SSDE. Então, SSDE a gente percebeu também que é uma grandeza que ainda está chegando, não são todos os países que estão utilizando, né? E depois, um estudo 2, que a gente compara com estudos que utilizam paciente padrão, e a gente percebeu que na grande maioria, né, eles só apresentavam os seus valores de DRL, doses alcançáveis, para a grandeza CTD igual e DLP, quando eles consideravam, né, o paciente padrão deles. Então, aqui eu trouxe só alguns resultados para mostrar para vocês. Então, aqui é o nosso valor típico comparado a um DRL de CTD igual para o paciente padrão do tórax, né? Então, aqui a gente tem a nossa mediana, nosso valor típico encontrado. Então, no geral, ele ficou abaixo, né, dos demais países. Ele, então, ficou acima somente da Irlanda. E aqui é um estudo do RIA e colaboradores, que apesar de ele chamar DRL, não é um estudo que leva em consideração vários países, né, ou um país específico, e sim uma única instituição, mas ele chama como DRL, por isso que é interessante ler e entender como que esse valor está sendo utilizado. E aqui a gente trouxe também o nosso percentil 75, só para ter uma ideia de como que ele está. Então, aqui no tórax, então a gente vê que ele ainda continua, no geral, ele ainda está abaixo da maioria da literatura que a gente escolheu. Então, para o DLP, ainda para tórax, a gente tem quase o mesmo comportamento, né? Então, no geral, tanto a nossa mediana quanto o nosso percentil 75 ficou abaixo, né, dos valores de DRLs de outros países.
Então, agora aqui para abdômen e pelve, só o gráfico agora ele deu uma invertida. Então, aqui é bem interessante, porque a nossa mediana para CTD igual ficou abaixo dos países considerados, porém, o percentil 75 ficou acima, ficando abaixo somente do Japão e da União Europeia. E esse foi um resultado interessante, porque a gente foi verificar o porquê desse percentil 75. E tinha um protocolo específico utilizado em um equipamento, que ele estava dando doses acima dos outros equipamentos. Então, quando eu olho para o percentil 75, ele puxava, então, minhas doses para esses valores mais altos, né? Então, por isso que a gente acabou encontrando esse resultado, e isso reforça a importância para estudos pequenos a gente utilizar a mediana, porque eu posso estar considerando doses elevadas que, na verdade, é por conta que não representam a minha amostra como um todo, né? E sim uma situação específica. E esse mesmo comportamento a gente também encontrou para o DLP no abdômen pélvico. Então, aqui só para trazer assim, um resultado diferente, que é o SSDE, que a gente só encontrou esses valores no estudo da Canal, né, e colaboradores, então aqui para tórax. Importante ressaltar aqui, para tórax, a gente não encontrou todos os grupos, né, de diâmetro efetivo, somente 4. O último grupo a gente não conseguiu alcançar aquele número desejável que para CT são de 30 pacientes, né? Então ficou bem abaixo até mesmo do 20. E a gente vê, então, que para os 2 primeiros grupos, o nosso SSD ficou abaixo, né, do SSD da Canal e colaboradores, e para os 2 últimos grupos ficou acima. O mesmo comportamento também foi encontrado para abdômen e pelve, né? Então, ele ficou abaixo, então, para os 3 primeiros grupos, porque para abdômen e pelve a gente conseguiu preencher todos os grupos, né, com 30 pacientes, e acima e ficou acima, então, do SSD deles dos Estados Unidos para o último grupo, para os 2 últimos grupos, né? Porém, não sei se vocês perceberam o tamanho da nossa barra de erro. E isso tem a ver com a incerteza da metodologia utilizada para a estimativa do SSD. Então, o report fala que para essa metodologia que a gente utilizou para determinar o SSD, a incerteza desse valor de SSD é de 20%. Então, olhando para essa incerteza, no final, os valores que a gente obteve, tanto para abdômen pélvico como para tórax, eles foram, então, estatisticamente iguais por conta da incerteza, que tem na estimativa do SSD. Então, por fim, quais foram os pontos mais importantes que a gente pode aqui ressaltar, que a gente aprendeu no nosso trabalho, né? Então, que o valor típico é um nível de referência de uma única instituição e ele vai ser representado pelo percentil 50 ou a mediana da distribuição da grandeza DRL. Então, se for igual no nosso caso, que foi o CT, então é o CTD igual e o DLP. Já o DRL, ele vai ser representado pelo percentil 75 da distribuição de medianas. Então, eu posso falar que é da distribuição de valores típicos de diferentes instituições. E o DRL, então, é uma ferramenta importante para a otimização de doses e as doses alcançáveis é uma ferramenta adicional que vai ajudar a gente a identificar quais são aquelas situações que eu preciso rever a qualidade de imagem, né? Então, eu preciso otimizar a qualidade de imagem. Além disso, a gente percebeu que a confiabilidade dos valores de dose apresentados pelo equipamento, ele depende de um controle de qualidade. Então, todo equipamento que for passar por um estudo desse, né, seja de DRL, seja de valor típico, ele precisa ter o controle de qualidade em dia. E, por fim, a gente sabe que está vindo aí no mercado vários softwares de gerenciamento de dose. No entanto, é importante que a gente valide esses softwares antes de começar a utilizar, né? Então, entender como, por exemplo, né, a gente utilizou o diâmetro efetivo, mas se fosse também o diâmetro equivalente em água, principalmente o diâmetro equivalente em água, a gente percebe que para você ter isso, você determinar o diâmetro equivalente em água, você precisa ter o FOV inteiramente, a região anatômica inteiramente contida dentro do FOV da imagem. E, por exemplo, no nosso caso, o tórax não tinha. Então, como que esse software está determinando esse diâmetro equivalente à água para determinar o SSD, né? Então, a gente precisa entender os softwares, validar
antes de sair usando. Então, esses foram os pontos importantes que a gente queria trazer e compartilhar com vocês. Então, quero agradecer, então, ao nosso grupo, né, de dosimetria das radiações e física médica, né? Principalmente aqui a gente colocou o grupo que está mais vinculado com a residência. E agradecer ao Latin Safe pela oportunidade, então, de a gente estar mostrando um pouco do que a gente aprendeu e compartilhar com vocês sobre DRS. Muito obrigada.